Gente, essa internet não tá de brincadeira. Deu problema na psicóloga Beatriz, ela não conseguiu entrar. E agora eu tô tentando também, o meu deu um probleminha aqui, minha internet tá meio lenta, mas vamos tentar. Como não deu certo a live com a psicóloga Beatriz pra gente falar do luto masculino, a gente vai tentar esse mês ainda fazer, tá? Eu aviso aqui. A gente vai fazer um bate-papo com a Flávia, é uma enlutada e também uma voluntária do Floresci, e ela vai falar um pouquinho sobre o luto masculino, porque o marido dela está em processo de luto, e vamos saber através do olho da mulher como é. Só vou aguardar um pouquinho ela entrar. Lembrando que à tarde, às 15 horas, vai ter a live com o Cleverson. É um pai enlutado. Ele perdeu seu único filho. Ele tinha 9 anos e, e eles decidiram não ter mais filhos. E eles são um casal muito bacana. Eu acho também que tudo acontece como tem que acontecer, né? A gente bateu um papo com uma mãe enlutada e a gente vê o olhar dela com o luto masculino, porque muitas famílias se desfazem porque não se entendem. Geralmente a mulher acha que o homem não sofre, né? Porque ele sofre diferente, ele segura muito, ele guarda muito pra ele. Só vou aguardar a Flávia entrar. Olá, pessoal, bom dia. E essa vai ser mais um bate-papo, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser falar seu ponto de vista, pode mandar aí que a gente vai estar interagindo, tá bom? Deixa eu ver se ela entrou já. A internet aqui não tá ajudando também, gente. A Flávia entrou. Vamos começar. Bom dia. Bom dia, Flávia. Que bom que você me socorreu. Estamos aqui para isso, né? É isso aí. Só tentar melhorar aqui a minha imagem, acho que agora tá melhor, né? Vamos falar um pouquinho sobre o luto do homem. Tá. E fala o seu olhar, porque muitos casamentos terminam por causa do luto, porque a mulher acha que o homem não sofre, né? Uhum. Então, fala o seu olhar sobre o luto, como está sendo o processo do luto do seu marido.
Tá. Então, né, eu acho que o processo do luto, ele tem assim uma multiplicação da dor, né? Que a gente passa, que a gente sente, porque a gente sofre pelo luto, pela perda, a gente sofre pelo sofrimento, de ver o sofrimento de quem está sofrendo ao nosso redor, né? E isso eu acho que então assim, é uma multiplicação do sentimento de dor, de sofrimento. E eu acho que assim, a mulher, a mãe, ela tem, acho que por natureza, uma característica de uma fragilidade maior pela mulher. E o homem, né, o masculino, ele tem essa cobrança da sociedade. O homem tem que ser forte, todo mundo precisa ser forte, né, na verdade. E o homem tem, tipo, a gente nasce, né, a criança, o menino, a criança masculina, ela já começa lá na infância. Menino não chora, você não pode chorar, engole o choro, né? Então, assim, eu acho que vem tudo isso da criação, da essência do que se cobra na dificuldade do luto masculino. E aí, assim, é muito diferente. Muito diferente. Eu já ouvi casos, né, depois que eu passei pela minha perda, que eu entrei nesse mundo, que hoje, né, eu faço parte do Floresci, eu já até ouvi em alguns casos, né, em alguns relatos, tipo, o meu marido, ele se entregou e eu que tive que ser forte, eu que tive que resolver o processo burocrático ali para sepultamento. Então, assim, é uma coisa que para mim foi muito interessante, né, de saber que não, realmente, em alguns casos existe essa possibilidade, mas a grande maioria é o contrário que acontece, né? O homem ele precisa estar forte naquele momento, consciente, para resolver todo o procedimento, todo um processo que a gente sabe que tem que acontecer quando alguém morre, né? E, e para mim, a minha experiência era muito assim, né? A Simone conhece esse caso, eu falava, será que ele não sabe que ele é o pai da Giovana? Porque eu, dentro do estágio que eu fiquei, é, eu vi o meu marido, ele tinha que ir trabalhar, porque alguém tem que botar comida dentro de casa, né? Então eu tava de licença maternidade, a licença dele acabou. Só que eu me questionava muito, porque naquele momento eu queria que ele estivesse sofrendo como eu estava sofrendo. Só que ele também estava sofrendo. Só que ele precisava de ser uma base naquele momento, porque a gente tem um filho de 7 anos, né, na ocasião com 6 anos, e alguém precisava sustentar aquilo ali. Então eu acho que o luto masculino ele existe, ele é real, ele só é, eu acho que assim, oculto. Eu acho que os homens eles tentam ocultar esse luto por conta dessa cobrança que existe. O homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem é a base da casa, né? Ele tem que sustentar aquilo ali. E para as pessoas que já tiveram essa experiência da perda, no meu caso, né, que é uma perda de filho, eu sou mãe de anjo, então, assim, você perde a estrutura toda da casa, né? A casa ela se desestrutura e ela precisa ser reestruturada. Esse alicerce ele precisa ser reconstruído dentro daquele problema que ficou e naquele momento que é um momento de turbulento, de sofrimento. Então, assim, eu questionava isso. E comigo foi muito engraçado, porque assim, o meu marido, ele foi muito forte, ele é muito forte porque ele segurou o, o sofrimento dele do luto por 6 meses. Porque na situação eu fiquei muito, muito, muito mal, né? E ele precisava. Hoje eu olho para trás e eu entendo. E naquele momento que eu estava muito mal, eu fiquei com raiva dele. Porque eu só chorava, eu não fazia mais nada. Eu só chorava, eu só questionava, eu só procurava entender. E ele saía para trabalhar, ligava 1000 vezes ao longo do dia para saber como que a gente estava em casa, né? Eu e meu filho. E mas ele chegava em casa à noite, e ele não chorava. E eu continuava chorando. Tô falando de você, Rui. Ele acabou de chegar aqui que ele tinha ido à rua. E aí
E eu questionava isso, eu falava, como assim? Ele não chora, ele não sente. E aí, nesse processo, assim, o- eu precisei retornar ao meu trabalho. E eu voltei o primeiro dia, o segundo, e no terceiro dia que eu voltei ao meu trabalho, e aí é quando eu consegui enxergar que ele falou, ela tá bem. Ela voltou a trabalhar, ela foi o primeiro dia, porque o meu retorno ao trabalho foi muito difícil, porque eu trabalho numa companhia há 15 anos, então todo mundo me conhece, e nem todo mundo sabia da história, né? Só o meu setor sabia o que tinha acontecido comigo. Então muita gente me viu de barriga, e quando eu me visse sem a barriga, a primeira coisa que iriam me perguntar era: e aí, como que está o bebê? Então, assim, eu tive que trabalhar muito isso em terapia para esse meu retorno ao trabalho, porque eu diversas vezes precisei tocar no assunto assim que eu retornei. É claro que se tocou no primeiro, no segundo, aquilo ali já foi espalhando e aí eu não precisei ficar falando tantas vezes mais. Mas voltando aqui ao Rui. E aí foi quando meu marido, ele se permitiu ao viver o luto dele. Então eu falo que ele foi muito forte, porque ele segurou aquilo ali, aquele sofrimento dentro dele o tempo todo, porque eu entendo hoje que ele precisava enxergar que eu estava melhor, que eu estava voltando a viver, voltando às minhas atividades profissionais, né? Então assim, poxa, ela tá começando. Agora sim ela vai. E ele se permitiu. E aí eu parei e falei, nossa, o quanto que eu fui tão ingrata, né? O quanto que eu fui tão louca de, de fazer uns questionamentos, porque é muito difícil pra gente. É muito difícil porque a gente escuta o que a gente não quer ouvir, e aí eu acho que a mulher, ela quer, porque é pai, então a gente como mãe, a gente quer que o pai tenha o mesmo sofrimento. E uma coisa que eu aprendi é que o sofrimento é único, é de cada um. É muito difícil enlutado lidar com isso, saber que isso existe, aprender. Para mim, hoje, naquele momento meu, eu não entendia nada, eu não conhecia nada, eu não aceitava nada, né? E hoje, depois, né, desse processo de conhecer, porque eu digo que o luto ele não tem tempo, essa coisa de o luto é 6 meses, é 5 meses, não, acho que o luto é eterno, porque eu perdi a minha filha eternamente. Então, assim, eu vou aprender a viver com esse luto diário que eu tenho, né? Então, essa coisa de, o luto dura 3 meses, 6 meses, para minha experiência, é uma fala que eu acho que existe o período do luto, o luto inicial, um luto da maior dificuldade, mas o luto, ele vive para sempre. E aí, assim, foi uma fase que eu precisei segurar a barra, porque eu lembro que meu marido saía para trabalhar, ele voltava, tomava banho, ele deitava no quarto, ele não falava nada. E eu ficava, né? Eu já gosto de falar, e eu ficava, fala alguma coisa. O que que você tá sentindo? Como é que você tá? Sabe? Para tentar buscar, fazendo tudo errado, né? Porque naquele momento eu precisava respeitar. E eu lembro que assim, eu logo chamei a minha psicóloga, né? Eu falei, Itana, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu voltei a trabalhar e agora, porque no início ele fez ali umas 5, 6 sessões, depois ele não quis mais fazer, ele não quis continuar com acompanhamento psicológico. E aí ele falou para mim que doía mais nele ter que ficar tocando no assunto, então ele queria ter aquele assunto ali dentro dele, mas ele não queria ficar falando, porque cada vez que ele ia conversar com o psicólogo, doía mais para ele, né? E aí eu lembro que ela falou assim, não, Flávia, você está fazendo tudo errado, porque ele não quer chegar ali e tá assim. Só que você precisa respeitar esse momento dele. Então, assim, deixa ele sem falar. E assim, foi muito difícil, porque eu precisava respeitar, eu precisava entender, e ele não comia, e eu via assim, sabe, ele emagrecendo naquele processo. Até que um dia eu falei, olha, eu acho que eu sei o que está acontecendo. E eu falei, se permite, sabe? Chora, não pode chorar do meu lado. Que a gente chore junto, mas chora do meu lado. Porque eu acho que o homem, ele vem com essa bagagem, né, toda que a gente já falou lá no início,
E eu acho que para ele, por toda essa cobrança, é difícil até ele se permitir esse momento. E ele me falou, na minha cabeça eu pensava assim, eu te via do jeito que você estava. E ele falou, eu via sua mãe sofrendo, porque é vó, então ela sofria pela perda da neta, ela sofria porque você, filha dela, estava naquela situação, ela ainda precisava ter uma força para poder cuidar do Pedro, porque eu fiquei sem total condições de cuidar do meu filho, né? Assim que eu perdi minha filha, eu não tinha condições nem física nem psicológica para cuidar dele. Então minha mãe precisou assumir esse papel aí integralmente. E ele falava, eu não posso, né? Ele se cobrava com ele, ele falava assim, se eu expressar, se eu transmitir, botar para fora tudo que eu tô sentindo agora, então era como ele falou assim, a casa vai cair e vai cair num pântano, porque a gente não vai ter mais alicerce para construir isso aí. E eu agradeço muito, assim, sabe, a Deus, porque dentro dos meus questionamentos, que eu falava, gente, esse homem é o pai da Giovana, como ele não chora, assim, aquilo criava uma raiva dentro de mim, sabe? Mas, assim, eu agradeço muito a Deus porque todo o meu processo ali inicial do luto, eu criei uma intimidade com o Senhor, e, assim, fora do normal, que eu não tinha. E eu questionava, eu falava assim, por que comigo? Mas eu falava assim, ai Senhor, acalma meu coração, eu preciso entender, eu tenho que aceitar. Então, assim, eu falo que essa intimidade, ele me sustentou, ele me fortaleceu, mas ele também me fez uma mulher sábia. Por quê? Porque se não fosse esse processo, eu acho que hoje a minha família não estaria constituída da forma que está, porque é muito difícil. É muito difícil. E aí, eu acho que o que a gente precisa deixar sempre é que é respeitar a dor do outro. Por mais que o momento seja conturbador, mas existe uma dor ali. E para mim, assim, foi muito chocante depois ver como meu marido ficou, sabe? E ele não ficou assim 2, 3 dias, foram longos períodos. Então a gente passou aí, no mínimo, uns 3 meses de muita dificuldade. De eu precisar entender que no sábado ele não queria receber ninguém na nossa casa. Ninguém assim, minha mãe, meu pai, que ele queria estar só com a gente sozinho. Que quando ele chegava à noite, ele queria ficar calado. Várias vezes eu entrava no quarto, eu via que ele estava chorando, eu não falava nada. Porque eu entrava logo, ele fazia assim, né? E eu fingia que eu não via, né? Eu falava, eu não vou falar, você tá chorando, né? Não era por nada, é porque assim, eu precisava respeitar aquele momento, porque no meu momento, eu lembro que ele me abraçava, segurava e falava, não fica assim, minha filha, Deus sabe de todas as coisas, Deus fez o melhor. Só que eu não queria ouvir aquilo, sabe? Porque eu queria não queria ouvir nada, não era aquilo, eu não queria ouvir nada. Eu queria que não tivesse acontecendo o que estava acontecendo. Mas, da mesma forma, eu cobrava ele, porque eu falava assim, não, eu não quero que ele fale para mim de Deus, eu quero que ele senta aqui no chão comigo e chora junto comigo, né? Para eu entender que existia uma dor também. Mas não é assim que acontece, né? Porque o luto ele é individualizado. Então, assim, é um processo, tá? Na minha casa, a nossa experiência de perda, a gente fala muito na minha filha. A Giovana é uma conversa, assim, habitual na minha família, porque a gente acredita que ela morreu fisicamente. Hoje a gente lida com a saudade, com a ausência dela, mas nos nossos corações nas nossas vidas, ela é viva. Então, por isso que a gente fala muito, né? Então, assim, meu filho Pedro, ele sempre fala, alguma coisa de família, ele fala, mãe, a Giovana, eu, você e meu pai. Então, ele tem, ele sabe, ele tem total consciência de que a irmã dele vive no coração dele, mas ela é muito viva, então a gente fala muito. E hoje, né, já tem aí 1 ano e 2 meses, e eu ainda vejo muito, assim, a emoção do meu marido, né? Então, a questão da filha, menina, sempre foi muito um sonho dele. E eu lembro que
que no meu processo inicial ali do luto, eu também me cobrava isso. Eu não realizei o sonho do meu marido, né? Eu não fui capaz de. E ele falou comigo: não, isso não existe. Eu tive uma filha menina. Eu segurei minha filha veio. Só que Deus, né, resolveu que para ela seria melhor naquele momento para nós, para nossa família, a vontade dele era que ela viesse, que eu conhecesse, que eu fosse pai de uma menina, mas que ela não vivesse aqui comigo. Então, é, eu digo que assim, o primeiro passo de qualquer luto é respeitar a dor do outro. E eu acho que para nós mulheres é muito importante, no nosso processo de luto, a gente entenda o processo do luto dos nossos esposos, dos nossos pais, né? Porque sempre o masculino ele vai tentar levar, eu acho que para essa coisa de já passou, não estou sentindo mais nada, estou triste, tenho muita tristeza, perdi uma pessoa que eu amava, mas a grande maioria dos casos é eles quererem fazer essa virada do jogo, né? De muito mais rápido do que nós mulheres, né? E eu acho que, assim, essa coisa do homem, ele ser a base, ele ser né, o sustento maior da casa, então eles retornam rapidamente para o trabalho, primeiro que a mulher, eles retornam à vida social, né, mais rápido, né? E eu acho que, assim, ter um olhar de empatia, mas não uma empatia de se fosse eu, porque quando a gente faz essa empatia, né? Ah, eu vou ter uma empatia, mas eu vou ter empatia como mulher, eu não vou ter uma empatia como homem. E aí essa empatia vai estar totalmente contrária, porque ali é um sentimento diferente, né? É uma personalidade, é uma condição, acho que, de estrutura, porque a gente, menina, a gente, por mais que hoje a gente saiba que existe um empoderamento muito forte, né, essa coisa da mulher, cada vez mais a mulher está à frente, a igualdade mesmo, né? Mas a gente sabe que no fundo ainda existe, né, aquela coisa, né? O homem, o menino é o guerreiro, é o forte, é o herói, e a menina é a princesa. Então, e se a gente está, né, eu tenho 44 anos, se a gente está falando assim hoje, num núcleo de perda de pessoas aí nessa faixa etária, a gente sabe que a gente foi é, ensinados, né? A gente teve uma construção dentro disso. A gente não teve uma construção de eu pago a minha conta, eu divido a conta com você, né? Eu faço o que eu quero. Não, não foi assim. Então, até para você falar de empatia, eu acho que na luta no luto do casal é um pouco mais complicado. Porque como que eu vou ser empática se eu queria que naquele momento ele tivesse descontrolado como eu? E aí, assim, quando eu olho hoje, assim, quando eu olho para trás, eu acho que é muito importante o que eu vou falar agora. Eu vejo que, assim, a minha ferida não é mais cicatrizada porque eu sofri início do que a ferida do meu marido, que demonstrou um sofrimento externo mais tarde. A nossa ferida é a mesma ferida. É a ferida de uma mãe, é a ferida de um pai que perdeu, né? Que perdemos a nossa filha, mas é respeitar esse momento, porque assim, eu não sei como seria para mim se fosse ao contrário. Se eu teria essa sabedoria que o meu marido teve, ou se eu teria deixado a casa perder o alicerce, sabe? Porque, então, assim, hoje eu tenho uma admiração dele ter enxergado. Então, assim, ele chorava. Ele não chorava no início, não, ele chorava, mas ele chorava no trabalho dele. E aí depois, conversando com as pessoas falavam assim, o Rui não conversava, o Rui não falava, ele só respondia. E aquilo era um sofrimento dele. Mas ele chegava tentando mostrar para mim, assim, a vida está continuando. A gente precisa continuar a nossa vida. Que é isso que acontece, na verdade. Né? A gente não consegue mudar
o que aconteceu, né? Quando você tem uma perda, é, a gente não consegue voltar a isso, né? E eu acho a gente que fica, a gente precisa seguir. Qual é a forma que a gente vai seguir? Como que a gente vai dar continuidade disso? Isso não tem receita, isso é único. Cada um vai saber, vai se encontrar, vai, sabe, Deus vai dar uma orientação de como que você vai conseguir, mas é você estar disposto a falar, eu continuei, eu preciso seguir. E aí, é, eu fico muito assim hoje admirada de como que ele teve essa sabedoria, sabe? Então, assim, hoje a gente fala muito da Giovana em todo momento, a gente chora muito ainda, a gente não parou de chorar, né? Eu digo que, assim, hoje é um dia que pra gente é um dia de muita alegria, porque ele é pai, eu tenho meu pai ainda em vida, graças a Deus, mas é um dia que a gente sente que a família não está completa, né? A gente sente que fisicamente existe uma ausência, né? Então, e essas datas comemorativas, elas mexem muito, né, com qualquer pessoa, né? Eu acho que assim, quem perdeu um pai, uma mãe, né? Num dia das mães, num dia dos pais, não é porque é só filho, mas irmão, enfim, qualquer data comemorativa que remete aí à lembrança mais forte daquela pessoa, ela é um pouco mais complicada de lidar. Eu acho assim, Simone, não sei se faltou alguma coisa, mas acho que como principal fica essa questão, sabe, da gente sempre entender que a nossa dor é uma, a dor do outro é outra, e que a gente precisa respeitar e não tentar não levar para esse processo ali e entender alguns casamentos eles acabam se desfazendo porque, gente, é muito difícil. Eu falo que só quem passa é que sabe? E ali, infelizmente, às vezes, e até por experiências de relatos já que eu ouvi, você não tem força. Você naquele momento se cobra de ter sido incapaz, você se cobra de ter sido impotente, você se cobra de não ter conseguido, né, formar a sua família, você não ter conseguido realizar um sonho junto ali. E isso tudo são frustrações que se você não tiver muito junto, se você não tiver muito próximo, se você não tiver muito ali com seu coração aberto, de mão dadas, sabe? Eu acho que é um momento que num casal nós estamos juntos, cada um tem a sua dor, cada um vai expressar e vai sentir de uma forma, mas nós estamos juntos. E aí, quando a gente fala de filhos que perdem pais, então às vezes, né, um irmão, ele já, que é homem, ele já supera aquilo ali, mas não é porque ele está sofrendo, ele não sofreu. Não, é porque dentro do cotidiano masculino e feminino, a gente sabe que existe essa cobrança, né? A mulher é mais frágil. E nós somos mais frágil mesmo. Eu acho que isso não é vergonhoso. Eu não tenho vergonha de falar, sabe? Nós somos mulheres. A gente não é frágil de fraqueza. A gente é frágil porque somos delicadas, porque temos uma sensibilidade muito maior, porque somos aquelas que geram outras vidas dentro de nós. Então, assim, isso é divino, isso é maravilhoso. Então, você ser mulher e ser mais frágil não quer dizer que você é mais fraca. E entender que o homem, muitas das vezes, ele sofre, ele tem esse sofrimento, mas ele tem um papel de que ele é a pessoa que precisa resolver. Só um minutinho, Simone, traz um pouquinho de água para mim. E ele tem o papel de resolver, ele é aquele que é instituído com o que vai ser forte nos momentos de fraqueza, como alicerce, só que homem tem direito a sofrer, homem tem direito ao luto, e nós mulheres precisamos de ter sabedoria e aprender a respeitar e a entender como que é o luto dos nossos parceiros, dos nossos irmãos, dos nossos pais, para que nós possamos de alguma forma ajudá-los a passar por esse processo.
hoje, quando eu Verdade. converso com algumas mães, né? E eu sempre pergunto muito, mas e o seu marido? Como ele está? Como você está entendendo o processo do seu marido nesse momento? Porque é muito importante. Porque é uma Sim. ajuda. Eu digo no caso da minha experiência, né, de perda de filho, a gente se ajuda diariamente. A gente se ajuda no olhar, a gente entende, né? Esses dias, eu estava muito, assim, eu tenho ainda muitos altos e baixos, e uma coisa, assim, que mexe muito comigo é o tempo, o clima. Então, assim, dias de chuva, dias nublados, me traz uma tristeza maior. E aí, mas no geral eu tento buscar todo dia, né, alimentar esse amor da minha filha vive em mim e alimentar buscar forças, falar, eu tenho que seguir, vamos seguir na minha vida, porque eu tenho certeza do nosso reencontro. Então eu quero cada vez mais sentir gratidão e agradecer a Deus porque e viver aqui enquanto Ele me permitir. Pode deixar aberto que tá melhor. Enquanto Ele me permitir estar aqui nesse plano, é viver com gratidão ao Senhor por eu estar viva. Mas eu lembro, eu estava muito bem, eu estava voltando de uma viagem de trabalho e eu entrei no táxi, me deu uma tristeza, uma tristeza, e aí eu comecei a chorar. E o moço falou assim, a senhora tá passando mal? Eu falei, não. Eu falei, não, senhor, eu não tô passando mal, o senhor pode seguir pro endereço? Eu tô indo para casa, mas é porque eu tô com saudade da minha filha. Aí ele não falou mais nada. Ele falou assim, tá, se a senhora quiser, não estiver se sentindo bem, a senhora me avisa. Eu falei, tá bom. E eu chorei, 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 chorei. E aí eu fui tentando me acalmar, porque eu não queria também em casa chorando daquele jeito. E aí fui me acalmando, cheguei em casa, aí desci e tal. Mas assim, quando eu abri a porta, que eu vi meu marido, sabe, foi como assim, tipo, agora eu posso chorar, porque agora, né, eu tô com uma pessoa que tá entendendo o meu choro. E aí ele falou, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Porque eu acho que na hora ele falou que ficou assim, achou que tivesse acontecido, que o táxi tivesse me assaltado, levado alguma coisa, né? E eu falei, eu tô com saudade da Giovana. E ele me abraçou e a gente chorou junto, porque isso faz parte, sabe? E depois eu fui tomar meu banho, eu dormi mais aliviada. E ele falou, filha, não fica assim, vamos tentar não chorar tanto, né? Porque cada vez que a gente chora, cada vez que eu tenho, assim, essa crise de uma dor de saudade maior e que o Pedro presencia, para ele acaba retrocedendo algumas coisas que a gente vem tratando com ele de lá para cá. Então, hoje é o tipo de coisa, porque eu nem falo que vou no médico, porque eu saí para ir no médico fazer um exame e aconteceu tudo o que aconteceu no passado. Então ele tem esses traumas, né? Então quando ele me vê chorando, ele já acha que alguém morreu. E hoje ele pensa logo que é minha mãe ou meu pai. Então ele fala, cadê minha avó? O que aconteceu com meu avô? Porque minha mãe tá chorando. Porque ele já remete muito assim, se minha mãe tá chorando muito é porque alguém morreu, né? Então ele não tem ainda, não entende isso. Mas assim, é isso, é estar junto, sabe? É pegar cada hora que um precisar ali no altos e baixos, é estar com a sua mão estendida e falar, vem, estamos juntos, nós estamos aqui. E tentar entender para que esse alicerce continue sendo construído pela família. Porque para que essa família ela não se desfeche ali naquele momento, sabe? Porque no meu caso, se eu não tivesse a minha intimidade com Deus, eu não teria suportado. Se eu não tivesse criado essa relação que eu criei, e eu criei essa relação no hospital, no momento que eu fui para o hospital, porque eu estava com Covid, o meu desespero era tão grande, eu ficava sozinha, eu falava, quem vai estar aqui comigo? E eu falava, só o Senhor. Só tem eu e ele. Então, assim, é ele que é minha companhia agora fiel daqui para frente. E eu tive essa sabedoria. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, criado a intimidade que eu criei, eu posso falar que de repente eu também seria mais uma estatística desses aí. Ah,
por mais que a gente saiba que a gente tem amor para continuar, mas é muito difícil, gente. O amor, ele existe no sofrimento, o amor, ele existe na dor, mas a gente precisa aprender a respeitar o amor e a entender que a dor é única. A minha dor não é igual à dor do meu marido, por mais que nós tenhamos perdido a nossa filha, que era minha e dele, mas a minha dor é uma e a dor dele é outra. E a minha dor também não é maior ou menor que a dele, porque a dor é individual. Cada um tem a sua. Eu acho que essa é a principal mensagem, sabe, Si, de deixar para todo mundo Filho, aí. deixa um recadinho pro seu marido de Dia dos Pais. Vamos deixar então. Rui, você sabe que todo dia eu agradeço a Deus por você ser a pessoa que Deus colocou na minha vida para me dar aí o filho maravilhoso que a gente tem, né? Nosso Pedro. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter realizado o sonho de você ter tido uma filha, por mais que hoje a gente saiba que ela não está fisicamente aqui com a gente, e que cada vez mais a gente possa estar junto aí nos nossos projetos, em tudo que a gente ainda sonha, que a gente tem para frente, que a gente tenha chegado assim de um irmãozinho, de uma irmãzinha de coração aí pro Pedro, para aumentar e acrescentar nossa família, que esse Dia dos Pais ele seja repleto aí de felicidade, de amor, de muito carinho na sua vida, e dizer que eu te amo, que você é um pai maravilhoso, um super companheiro. Acho que o melhor pai do mundo é você. Eu não posso deixar também de deixar um abração aí pro meu pai, que é um super pai, um super vô, um homem maravilhoso, um exemplo para mim do que é um chefe de família, e que eu te amo muito. Amo vocês, os pais das minhas vidas. Que lindo. Flá, obrigada, tá? Por ter entrado comigo e ter dado o ponto de vista da mulher também, que é muito importante isso que você passou, que a gente precisa respeitar. Às vezes, se colocar no lugar do outro não é tão legal porque você vai pensar do seu jeito, né? Ah, eu gostaria que me fizesse isso. E não é assim, o outro é diferente. O outro vai precisar de outra coisa. Foi tudo Sim. muito importante. Espero e eu acredito que vai ajudar muita gente. Um beijo, Flá. Um Um beijo, pessoal. beijo. Muito obrigada. Tchau, Feliz Dia tchau. dos Pais aí para vocês, Si, e para todos os papais aí da live e as famílias que estão aí com a gente. Manda um beijo pro Rui e pro teu pai. Tchau, tchau, Flá. Obrigada. Tchau.